Olá a todos e todas. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Física Matemática Avançada. Estamos na nossa aula dupla aqui, correspondente às aulas 28 e 29. E hoje nós vamos falar sobre a transformada discreta de Fourier, que é o princípio básico que dá origem a métodos numéricos de cálculo da transformada de Fourier, embora haja adaptações, né? Eu vou comentar isso no momento apropriado. Mas também tem uma importância teórica importante, além da importância numérica. E também vamos discutir extensões da transformada de Fourier a várias dimensões, estudando detalhadamente um caso importante, tá? Ligado ao potencial de Coulomb. Então, vamos lá. Nós estamos numa sessão, iniciada na aula passada, que eu denominei informação incompleta sobre um sinal. Tá? Então, o que nós vimos nesse contexto? Nós vimos na aula passada um resultado que é fundamental na teoria de sinais, tá certo? Análise experimental de sinais ou engenharia elétrica, que é o teorema da amostragem, tá? Nós tínhamos uma observação sensacional expressa nesse teorema da amostragem, eu coloco aqui a fórmula, que era, nós poderíamos conhecer uma certa função com certas propriedades apenas em um conjunto enumerável de pontos. Tá? O teorema explicitamente diz que nós deveríamos pegar uma quantidade infinita de pontos, mas notem que é um infinito enumerável. Tá? Nós pegávamos aqui essa nuvem discreta de pontos e, através de uma fórmula que na prática é uma interpolação, nós poderíamos descobrir quem é essa nossa função em instantes que não foram amostrados. Pessoal, isso é sensacional, porque se você tiver uma nuvem de pontos, na verdade tem infinitas funções que poderiam passar por aqueles pontos. Infinitas. Só que nós tivemos condições estabelecidas. Quais foram as condições estabelecidas? Nós vimos que essa função deveria ser quadrada integrável, e além disso, a sua transformada de Fourier teria um suporte finito. Ou seja, haveria cortes de frequências. Não seriam admitidas componentes de frequências muito altas. Certo? Então, isso limita a quantidade de funções que poderiam passar por aqueles pontos. Então, de uma forma que é absolutamente sensacional, embora pareça que a gente está abusando por estar pegando uma quantidade infinita de pontos de amostragem, nós conseguimos reconstituir um sinal contínuo, analógico, a partir de uma amostragem digital, discreta. Porque você não pode dar muitas voltas entre pontos consecutivos, um Tn e um Tn mais 1. Porque muitas voltas, muitas oscilações envolveriam frequências muito altas, e isso está proibido por construção. Este problema é definido, essa interpolação é definida para funções quadradas integráveis e com limitação de banda no espaço de Fourier. Bom? Então, isso aqui é sensacional. Só que, na prática, além da gente ter essa interpolação, notem que a gente nunca iria amostrar uma quantidade infinita de pontos experimentalmente, certo, pessoal? Não dava para ver uma quantidade infinita de pontos no mundo físico, ou mesmo no mundo computacional, para você analisar. Então, notem que é curioso também, e é natural, é esperado, que, na verdade, os pontos Tn, onde nós medimos a nossa função, mais próximos de um certo tempo qualquer nosso, que não foi um dos interpolados, é claro que os mais próximos têm uma contribuição maior para determinar quem é f de t, porque nós temos um termo decrescente, é uma queda lenta, mas nota que nós temos aqui uma contribuição decrescente quando nós temos pontos amostrados distantes do ponto temporal de interesse, tá bom? Então, mesmo que nós tivéssemos uma quantidade finita de pontos, desde que nós ficássemos, digamos assim, restritos a instantes temporais próximos de pontos amostrais, a gente consegue fazer uma boa interpolação, tá bom? Eu fiz aqui toda uma representação esquemática para a gente acabar de ilustrar esse teorema de amostragem, que é a seguinte, né? Ó, imagina que você tem aqui a sua reta temporal, e, embora o teorema de amostragem fale numa infinidade enumerável de pontos, você teria, na prática, uma quantidade limitada de pontos de amostragem da sua função. São esses pontos aqui, T0, assim por diante, até um ponto Tn grande menos 1, seriam nzão pontos de amostragem.
Um ponto interpolado como esse seria esse aqui, ó, para um t que não foi um dos amostrados, a gente espera reconstituir fielmente a nossa função nesses pontos, digamos assim, interiores, só que é óbvio que quando a gente começar a considerar t's muito distantes da maioria dos instantes amostrados, certo? A gente vai começar a ter defeitos. Mas a gente espera que lá no meião a gente tenha uma boa interpolação, mesmo com uma quantidade finita de pontos de amostragem. Isso é sensacional. Repito, isso só é possível por causa da limitação de banda. Por definição, o teorema de amostragem é para funções cujas transformadas têm suporte finito. Suporte é o fecho do conjunto de pontos onde a função não é nula. E ela se anula fora disso. Bom? Por completeza e precisão conceitual, quando eu coloco um sinal aqui em cima para cada tempo, pessoal, vamos ser claros, né? Em princípio, os nossos sinais são complexos, mesmo no mundo original, tá? A gente podia ter um sinal complexo. Então, na verdade, fazer um sinal assim estaria pressupondo que a gente teria só um eixo real. Na verdade, a gente deveria fazer parte real em função de t, parte imaginária em função de t. E mesmo que a parte imaginária seja nula, mesmo que a gente tenha um sinal real, onde a gente pudesse fazer uma única curva como essa aqui, em geral, lá no mundo de Fourier, na verdade, nós vamos ter uma parte real da transformada como função de ômega e uma parte imaginária da nossa transformada como função de ômega. Então, na verdade, ambas as partes, real e imaginária da nossa transformada, ambas devem se anular fora da banda permitida. Certo? Só para eu não ser enganador quando eu ponho um sinal como esse aqui, parecendo que eu tenho uma ordenada apenas real. Não é isso, tá bom? O que eu falei até agora? Beleza, o teorema da amostragem é legal, ele exige uma infinidade enumerável de pontos de amostragem, mas na prática a gente vai ter, somos obrigados a ter uma quantidade finita de pontos para reconstruir a nossa função. A diferença é que quando a quantidade for finita, a gente tem que abandonar a ambição de reconstituir a nossa função para qualquer t e devemos nos limitar apenas a pontos próximos, pontos t próximos dos tn's amostrados. Tá bom. Vamos ser mais práticos ainda. Tá? Vamos falar agora da transformada discreta de Fourier. Notem que eu tentei tomar cuidado nesse curso com a terminologia. Né? Falei para vocês de transformada de Fourier, transformada Fourier de senos, transformada Fourier de cossenos, transformada finita de Fourier, finita de Fourier de senos, finita de Fourier de cossenos. Tem um monte de terminologias que podem deixar a gente confuso. Tá? Eu estou tentando ser cuidadoso exatamente para instruir vocês em relação às diferenças de todos esses termos. As transformadas finitas são séries de Fourier. Tá? A transformada discreta de Fourier, ela não é uma série de Fourier, mas parece, mas ela é como se fosse uma série finita. Na verdade, ela é uma discretização da transformada de Fourier. Tá bom? Pessoal, por que a gente vai falar de uma forma discreta de calcularmos a transformada de Fourier? Bom, temos dois motivos, né? Primeiro, quem diz que a gente sabe calcular a transformada de qualquer função? Não sabemos. Nossas capacidades analíticas são limitadas, tá bom? Por mais que a gente saiba resíduos, contornos complexos, malucões, a gente não consegue calcular a transformada de Fourier para qualquer função, de qualquer função dada. Então, quando nós tivermos funções arbitrárias, nós vamos precisar de um procedimento numérico para construirmos a sua transformada, tá bom? Essa é a principal motivação. Agora, quando você estiver fazendo uma aquisição de sinal no mundo real, é até pior. Você não sabe qual é a forma do sinal f de t que você vai estar lendo quando você está estudando um sistema físico, mecânico, elétrico, tudo bem? Que você está amostrando. Aí é mais complicado ainda. Você não tinha nenhuma expressão analítica para sonhar com o cálculo de uma transformada. A gente vai precisar da transformada de Fourier discreta para a gente lidar com uma situação como essa também. Tá? Então, em física, nós temos que alternar muito isso. Temos construções teóricas, imaginando que nós calculamos as transformadas perfeitamente, sabemos suas propriedades, mas na prática a gente tem que saber como lidar com as situações físicas e computacionais reais, tá bom? Muito bem. Então, essa é a motivação. O que será a transformada de Fourier discreta, pessoal? Notem que, na maioria dos casos, nós pensamos na transformada de Fourier como um operador, uma isometria, que nos leva a uma função quadrada
integrável em outra função quadrada integrável. Pessoal, esse não é o nosso conceito mais geral. A gente aprendeu já transformada de Fourier de distribuições até, certo? E tem aquela história de Schwarz, L1, complicado. Mas, digamos assim, para ter um cenário que seja o cenário mais importante, mais típico, é quando a gente pega funções L2 e vamos levar em L2 com a transformada de Fourier. Se o domínio for L2, a imagem é L2. Ótimo. A transformada discreta de Fourier, pessoal, ela vai envolver quantidades finitas de pontos, e não funções com domínios contínuos. A gente vai estar pegando uma n-upla de números complexos, ou seja, um vetor de Cn, é uma sequência de n números, cada um dos números complexos. E vamos criar outra, tá? É isso. Então, é como se isso aqui fossem as imagens da sua função original em n pontos amostrados, e a gente vai coletar, vamos associar àquela n-upla, um conjunto de n valores da transformada de Fourier, para algumas frequências amostradas. Deixa eu usar a linguagem tempo-frequência aqui. Tá? A gente não pode ter a ambição de querer obter um f til de ômega para qualquer ômega, se nós estaremos partindo de uma quantidade finita de tempos amostrados, certo, pessoal? Então, a gente vai coletar n valores da nossa função em diferentes tempos e vamos obter como resultado n valores da nossa transformada. Claro que nós vamos querer fazer n muito grande, muitos pontos, muitos ômegas, e, portanto, muitos f tils de ômega, para que a gente tenha uma imagem que pareça contínua para os nossos olhos, tanto para a parte real quanto para a parte imaginária da nossa transformada. A parte real e a parte imaginária vão estar em cada um desses valores complexos aqui. Bom? Ok. Pessoal, pouquíssimos livros de física matemática discutem decentemente a transformada discreta de Fourier. Então, eu fiz uma consideração aqui bem mais cuidadosa, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai ter esse mapa de Cn para Cn, que não é a transformada de Fourier discreta perfeita, embora muitos livros digam que é. A gente vai usar aqui letras que eu vou chamar de AN e A tio M de Maria daqui a pouco. Mas não é esse mapa que eu quero falar. Eles são parecidos com o que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Eu sei que não deu para entender o que eu falei, mas eu vou chamar a atenção de novo daqui a pouco. O ponto central para você entender a transformada de Fourier discreta é como você escolhe o conjunto de tempos amostrados e de frequências amostradas. Notem que essa nuvem de tempos aqui, ó, n deles vai constituir esse meu vetor de entradas complexas. E esse conjunto de frequências, deixa eu ser mais preciso, perdão. Na verdade, a minha entrada não são os tempos, são os f do tempo, são as imagens nesses instantes, tá bom? E a minha saída vão ser os valores das transformadas numa certa sequência de frequências. A questão é como escolher os tempos onde eu vou amostrar f e como escolher as frequências onde eu vou amostrar f til, tá? Pouquíssimos livros falam sobre isso, mas eu pesquisei bastante, eu tenho uma discussão legal aqui pra gente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer o seguinte, imagina que a gente já teria escolhido as frequências onde a gente vai querer construir a nossa transformada, tá bom? Eu estou jogando ele por último. Imagina que ele já foi escolhido. Vamos imaginar a escolha do Tn. Pessoal, o Tn vai vir de uma discretização simples e ingênua da transformada de Fourier. Vejamos. Olha só. Quem que é a nossa transformada de Fourier de uma função f numa frequência ômega qualquer? 1 sobre raiz de 2π, integral da função, e aí ômega t dt. Por que eu coloquei um ômega m aqui? Isso aqui é mais um recurso psicológico, porque eu não vou querer fazer isso para qualquer frequência ômega, só para um certo elemento de uma família de frequências que eu já teria definido. Estou imaginando que eu já defini, eu não defini ainda, tá bom? Mas é só um recurso psicológico aqui, dizer que não vai ser para qualquer ômega, vai ser para uma das frequências que eu vou definir depois. Mas imagina que é uma delas aqui. Pessoal, o que eu chamo de discretização ingênua? Aqui nós vamos interpretar nossas integrais à la Riemann, como integrais de Riemann e não de Lebesgue.
embora a gente esteja num contexto que Lebesgue seja essencial, certo? Só que imaginando que rima vai funcionar aqui, claro que a nossa integral é um limite de um somatório, é isso que define a integral, dos nossos integrandos colhidos em certos pontos, vou chamar aqui de Tn, tem que entrar aqui e aqui, porque esse é o meu integrando como um todo, e pequenas variações ΔT, não é isso? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou quebrar o meu intervalo de integração, qualquer que ele seja, certo? Em partes iguais. Aí vocês vão dizer, professor, mas é menos infinito é mais infinito. Não, não é. Eu até devia ter escrito outra coisa aqui. Sabe por que não é, pessoal? Eu já disse que eu vou pegar uma nuvem finita de T's. Então, existe um menor tempo e existe um maior tempo amostrado. Então, para todos os efeitos práticos, mesmo que o meu sinal não se anule além dessas extremidades, é como ele se anulasse. Para todos os fins práticos, a minha função não vai de menos infinito a mais infinito. Tá bom? Porque existe um instante mínimo de amostragem e um instante máximo. Então, nesse sentido, essa integral não é imprópria e é por isso que a integral de Lebesgue pode ser entendida como uma integral de Riemann. Então, aqui a gente faz a discretização, como vocês conhecem. O intervalo temporal considerado, eu vou dizer que ele tem uma extensão temporal T grande. Acho que um desenho que eu vou pôr na próxima página vai deixar isso mais claro. Só que a extensão onde eu ponho as minhas amostragens de tempo é finita, chamo isso de T grande. Divido em N partes. Tem uma partição uniforme. E que mais eu vou fazer? Ó? Então, isso aqui, ó, divisão do intervalo temporal em N partes, faz o papel do meu dt, na discretização da integral. Eu tenho liberdade na integral de Riemann para escolher um ponto Tn dentro de qualquer intervalinho temporal. Nós sempre vamos pegar aqui, por simplicidade, a extremidade da esquerda do intervalo. Então, isso vai corresponder a eu fazer aqui, ó, nzinho T sobre N. Notem que no meu primeiro ΔT, quando o Nzinho for zero, eu pego zero. Pessoal, eu vou estar imaginando que a minha integral está definida de 0 a T. Ó, depois eu volto aqui para a integral. Eu deveria ter mostrado outras coisas aqui, ó. Eu vou dizer que o meu Tnzinho, cada um deles vai estar em 0 a T. Se não fosse assim, eu teria transladado e não teria mudanças fundamentais. Então, na prática, a gente imagina que o f de t é igual a zero, para t fora desse intervalo, porque eu não amostro. Se eu não amostro, não me interessa. Tá bom? E aí eu vou estar pegando, eu tinha um desenho para isso aqui, ó. Aqui. Tenho aqui essa discretização, de 0 a t. Eu sei que o meu sinal não precisava se anular para cá, mas como eu só amostro na região verde, é como se ele só não fosse nulo aqui. E sempre eu vou estar pegando, tá aqui, ó, a extremidade esquerda de cada intervalo. Essa extremidade esquerda de cada intervalo, ela é designada como um certo múltiplo de t sobre n, ó, 0, t sobre n, até n menos 1 t sobre n. Eu sempre pego a esquerda. Então, voltemos aqui para a integral. Notem que eu não fiz nada terrível aqui. Só realmente disse, isso é exato no limite, isso vai ser aproximado por uma soma finita desde que o n seja grande. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma brincadeirinha. Então, olha só. 1 sobre raiz de 2π está aqui. Eu não escrevo o limite porque eu não quero mais o exato, eu quero uma aproximação. Eu simplesmente não ponho o limite, embora eu vá imaginar que o n seja grande. O meu Tnzinho foi escrito como, escolhido, na verdade, como extremidade esquerda de cada intervalo de integração. Está aqui o ΔT, que é a largura de cada intervalo de integração. E aqui, ó, E aí, ômega M, no lugar do Tnzinho, eu pus a mesma coisa que eu pus ali, ó. N, Tzão sobre Nzão. Nzinho, T grande por Nzão. Que é a extremidade esquerda de cada intervalo. É o mesmo valor de Tn, que entra aqui e aqui. Tinha que ser, ó. Tá bom? Agora, eu faço aqui um pequeno preview para vocês. Vai estar confuso aqui agora, mas a gente tem uns truquezinhos, ó. Esse camarada aqui, que é o valor da minha função em um dos tempos amostrados,
eu vou defini-lo como sendo um certo AN, que depende de N, vezes raiz de N. Por que vezes raiz de N? Espere. Eu também vou definir a soma desses caras com essas exponenciais, esse somatório, eu vou definir como um AM-til vezes um raiz de N. Eu inventei um raiz de N aqui para eu definir AN de nariz, e inventei outro raiz de N aqui para eu definir A-til M de Maria, porque esse meu N aqui, ele é raiz de N por raiz de N. Então, todos esses raiz de N que vocês estão vendo aqui vão se cancelar. Tá bom? Vai sobrar 1 sobre raiz de 2π como uma constante perdida, e vai sobrar um t como uma constante perdida. Lembrem-se disso daqui a pouco. Vamos ver o que é o daqui a pouco. Deixem essa consideração aqui para depois, tá bom? Vamos olhar para o que eu escrevi aqui. Olha só. Pessoal, isso aqui foi o que eu escrevi lá, ó. Nzinho vezes a largura de cada intervalo temporal me dá um Tn. E eu tinha dito que eu ia chamar de AN a imagem do meu sinal, o valor do meu sinal nesse instante sobre raiz de N. Eu fiz isso lá em cima. Eu também disse que tinha um somatório e que aquele somatório eu ia definir como raiz de Nzão vezes um AM-til. Tá aqui, é um nome. São nomes que eu estou dando, pessoal. São definições. Concordam comigo? Tá bom. Notem que o valor da nossa transformada em uma das nossas frequências, lembra que eu tinha dito que tinha umas constantes perdidas? Que eram T sobre raiz de 2π vezes esse termo aqui em rosa, vai dar o AM-til. Então, ó, na verdade, a minha função, o meu sinal, o valor do meu sinal, ele é proporcional ao que eu vou chamar de AN, e o valor da minha transformada também é proporcional ao que eu vou chamar de A-til M. Tá bom? E aqui, pessoal, nós temos uma relação entre esses camaradas, entre o AM e o AN. Um deles é um tipo de combinação linear dos outros. Tá? Eu vou colocar isso claramente daqui a pouco, na próxima página. Eu só vou dizer o seguinte, tudo isso está baseado no fato em que eu já teria sabido como escolher as frequências onde eu trabalharia. Não é que ela veio parar aqui, ó. Cada uma daquelas frequências em que eu iria trabalhar está aqui, está aqui. Mas eu não tinha dito quem elas eram. Então, agora vamos tentar passar alguma imagem do que vai acontecer aqui. Então, notem que os meus tempos, aquela história da extremidade esquerda, n, t grande por n grande. E, pessoal, se eu quero que uma discretização de uma integral preste para alguma coisa, essa discretização tem que ser fina em algum sentido. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos termos oscilatórios. E a gente sabe que se nós tivermos muitas oscilações dentro de um elemento, uma célula da nossa grade temporal, a nossa integração não presta para nada, não vai significar nada, vai ser paupérrima a aproximação. Então, tem uma condição básica aqui nessa nossa discretização, é que os nossos passos temporais ΔT sejam muito menores do que o período típico de oscilação para cada frequência. Então, essa é uma condição que nenhum livro de física matemática fala, livros de processamento de sinais falam, mas não os de física matemática, porque a transformada de Fourier discreta só vai prestar como uma aproximação para a sua transformada de Fourier se a sua grade temporal, sua célula temporal ΔT, for muito menor do que o período típico em que cada uma daquelas exponenciais oscilatórias oscila. Só que aquele período é 2π sobre ômega. Lembra que é tudo parecido com o movimento circular? Certo? Então, uma condição que nós devemos exigir quando formos escolher as frequências é que t grande por n seja muito menor do que 2π sobre ômega. Esse é o período típico de cada exponencial oscilatória. Esse aqui é o ΔT. Certo? Eu quero que minha função varie muito pouco dentro de cada ΔT. Deixa essa condição guardada.
Agora nós vamos partir à tarefa de escolhermos o ΔM, lembrando, vendo o alerta, que nós já temos condições sobre eles aqui, tá bom? Isso não precisa determinar quem serão as nossas frequências, mas isso certamente restringe. Temos essas relações entre esses As, a gente vai melhorar isso. Pessoal, as minhas frequências precisam ser da forma M2π sobre T. Por quê? Pessoal, notem que os nossos T's não tem nada a ver com teoria de Fourier. A gente quebrou o intervalo de 0 a T grande em partes iguais. Aí deu isso aqui. Tanto que não aparece π nenhum. Agora, vocês se lembram que os harmônicos pertinentes a uma série de Fourier são do tipo nπ sobre L, onde L é o semiperíodo? Então, olha que coisa bacana. Como nós vamos ter os T's numa região finita, de 0 a T, e as nossas frequências também numa região finita, porque é uma quantidade finita de ômegas, vale Fourier. Então, a gente pode fazer aqui múltiplo de π sobre meio período. O período, no domínio do tempo, influencia as frequências quantizadas no domínio de frequência. Do mesmo jeito que uma função limitada quantiza as frequências, os harmônicos na teoria de Fourier, a gente está vendo o contrário aqui agora. Agora a gente vai ter uma banda... Peraí. Domínio limitado, suporte limitado em um dos domínios, por exemplo, tempo ou frequência, quantiza o outro. Então, como a gente tem um intervalo finito, 0 a t, no tempo, isso quantiza as frequências. Pessoal, é como se a gente estivesse aplicando o teorema da amostragem de forma inversa. Tá? Vocês devem se lembrar que a gente tinha nπ sobre ômega. Aqui a gente tem π sobre t sobre 2. Pensem nisso, depois olhem isso aqui com calma. Eu acho que não está sendo a melhor das minhas explicações, mas eu juro que o que eu estou falando faz sentido. É como se a gente invertesse o teorema de amostragem. Se quando nós tínhamos a banda limitada no espaço de Fourier, isso induzia a quantização dos tempos, o fato de agora nós termos um intervalo limitado no domínio do tempo quantiza as frequências. Se lá no teorema de amostragem nós tínhamos nπ sobre metade da amplitude desse intervalo, que é ômega, era um nπ sobre ômega, no teorema de amostragem, agora nós temos que ter múltiplos de π metade dessa amplitude. Múltiplos de π metade daquela amplitude, que é t sobre 2. Então a gente só passou esse 2 por cima. É o teorema da amostragem invertido. Tá bom? Eu comento aqui em palavras isso que eu estou falando, tá? Agora, um princípio fundamental aqui é suporte finito. Se a sua função não se anula apenas num conjunto finito da sua reta real. Suporte finito no domínio do tempo seleciona um conjunto quantizado de frequências. E vice-versa. Um suporte finito no domínio de frequências quantiza o seu tempo. Essa última coisa que eu falei foi o teorema de amostragem da aula passada. Agora a gente está fazendo no sentido contrário. Então, tem frequências boas para a gente olhar. Do mesmo jeito que eu comecei a aula relembrando o teorema da amostragem. E quando a gente viu o teorema da amostragem na aula passada, a gente viu que tínhamos instantes especiais onde, se nós amostrássemos o nosso sinal, fluía o resultado, agora nós temos frequências especiais. E são essas que a gente escolhe para fazer a transformada discreta de Fourier. Nenhum livro de física matemática explica por que são essas as frequências escolhidas. Tá? Então, eu estou particularmente orgulhoso dessas notas de aula aqui, porque eu não sei, claro, eu posso aprimorar a minha didática, a explicação, mas nenhum texto, digamos assim, elementar fala de tudo isso que eu estou falando. Então, vamos lá. Resumo das condições, só para tentar assentar a cabeça. Eu sei que foi confuso aqui. Defina a duração da janela temporal em que você vai coletar o seu sinal. Isso é uma questão experimental. Eu vou pegar uma nuvem de pontos temporais onde eu vou coletar o meu sinal
Isso está delimitado desde zero, que é o começo da coleta, até um instante máximo t grande. Então, defina a duração t da janela temporal da coleta do seu sinal. O fato dessa janela temporal ser finita quantizou já as suas frequências. Você já sabe quais são as frequências onde você vai calcular a sua transformada. Vai ser nessas frequências aqui. Tá? Poderíamos, em princípio, ter qualquer m inteiro pelo teorema da amostragem, mas eu quero falar de algo numérico. Então, eu vou ter que pegar um conjunto finito na prática, tá bom? E aí é conveniente, já que eu quero ter alguns pontos para eu sacar qual é a cara da minha transformada, é conveniente a gente definir uma frequência máxima, da qual a gente não saia, para nós termos um intervalo simétrico em torno da frequência nula para a gente observar. Então, notem, pessoal, que aqui é uma limitação de banda por design. Você acaba escolhendo, pela quantidade de pontos que você vai amostrar, você acaba definindo qual será a máxima frequência observável. Em todo procedimento numérico, pessoal, você perde as frequências mais altas em módulo, certo? Por isso que eu estou fazendo negativo também, da sua transformada. Você sabe que você não vai poder enxergar as regiões de alta frequência. Mas, no mínimo, você tem condição de, pela quantidade dos seus pontos, definir onde estará esse seu limite de observação no espaço de frequências. Tá? Então, você escolhe um ômega. E aqui eu destaco, então, que a quantidade de pontos em que a gente discretizou a nossa transformada, ele não é completamente livre. Nós já tínhamos visto que o n tinha que ser grande, tá bom? Grande quanto? A gente tinha visto isso na comparação do ΔT da grade temporal com o período das exponenciais complexas. Se vocês olharem aquela condição que estava lá na outra página, olha só. Eu tinha expresso ela dessa forma, mas passa o n para cá. Nzão tem que ser muito maior do que ômega-mt por 2π. Eu cruzei as coisas aqui, tá bom? Para dizer n muito maior que ômega-mzinho t grande por 2π. Pô, mas espera aí. Ômegazinho m t grande por 2π está ligado às minhas frequências possíveis, que foram selecionadas no espaço de Fourier. Então, na verdade, pessoal, a gente pode dizer que n tem que ser muito maior do que os mzinhos, o índice mzinho que conta quantas frequências a gente anda. Só que esse mzinho, ele vem da nossa escolha de um corte de frequência. Se você juntar essa desigualdade com essa desigualdade aqui, a gente acaba tendo um critério prático, que é o seguinte: se a minha janela de observação temporal é um T grande, e eu quero enxergar frequências de módulo no máximo grande ômega, isso eu escolhi. Certo? Eu sei que eu tenho que ficar cego a partir de uma certa frequência, eu escolho que essa aqui seja a máxima frequência onde eu posso enxergar. Se eu quero enxergar até essa frequência e tenho essa janela temporal de observação, eu sei que o número de pontos temporais que eu vou ter que coletar precisa ser muito maior do que isso aqui. Quero ser mais ambicioso? Quero enxergar frequências mais altas, caso elas existam? Preciso coletar mais pontos. Tudo bem? E olha que coisa curiosa. Você vai dizer, vou aumentar a minha janela de observação. Pessoal, se você aumentar a sua janela de observação para um dado número fixo de pontos, sua aproximação pode ficar pior. Tá? Porque você mexe com isso aqui, só que você também mexe com no espaço de frequências. Então, isso aqui pode ser meio contraintuitivo, tá? Então, essa é a condição para que a discretização funcione. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente percebeu que tudo, pessoal, está nesses carinhas, nessas sequências. ANzinho e A tio Mzinho. Tá? Por quê? Uma delas é proporcional ao sinal, a outra é proporcional à transformada. Então, deixando essas constantes de lado, a gente pode focar nessa recorrência aqui. Olha só. Agora ela está colocada aqui de uma forma bem clara e bem limpa, como que cada um dos termos de uma dessas sequências complexas depende da outra.
Pessoal, isso aqui é o mapa de CN para CN. Uma Nzão upla de números complexos, As, geram um dos meus atios. Só que eu faço isso para cada um desses caras. Está aqui o meu mapa que leva todo um conjunto de Nzão a Nzinhos para cada um dos meus M's aqui, para eu gerar as minhas transformadas. Pessoal, isso não é o sinal, é proporcional ao meu sinal. Isso aqui não é a minha transformada, mas a menos de constantes, isso aqui é proporcional à minha transformada. Vários livros começam, a transformada de Fourier é isso aqui, e não falam como isso seria transformado com constantes para o seu sinal de verdade, para a sua transformada de verdade. Eu considero isso estelionato intelectual, certo? É que para discutir com detalhe realmente como isso te dá o seu sinal e como isso aqui te dá a sua transformada, você tinha que fazer toda a complicada discussão que eu fiz com vocês. Mas é isso, vocês vão ver em muitos livros, a transformada de Fourier discreta é isso aqui. Agora, só que a gente viu que ela funciona, e em que condições, e quais são as consequências de cada uma das hipóteses, tá bom? Beleza, então agora vamos conversar um pouquinho sobre essa recorrência aqui. Notem, pessoal, que tem uma informação a mais aqui agora. Quando a gente estava vendo esses AN e AM tio pela primeira vez, a gente ainda não sabia quais eram as frequências. Deixa eu voltar aqui, ó. Agora a gente sabe. Mas notem que quando eu tinha escrito isso antes, ó, era arbitrário. Foi só a partir daqui que eu comecei a gritar que eu sabia quem eram, quem deveriam ser essas frequências. São as frequências quantizadas pelo fato da janela temporal ser finita. Tá bom? Então, agora eu sei quem é isso. Vamos escrever. Cada ômega m é 2πm por t. Aí, quando a gente junta... Perdão, deixa eu voltar aqui. Quando a gente junta isso com I, Nzinho T sobre Nzão. Olha só, esse T aqui, multiplicativo vezes o ômega M, ele vai matar esse cara aqui. Esse 2π vai pegar com esse I. Tem um N de nariz minúsculo aqui, mas tem um M de Maria minúsculo aqui. Então vai aparecer o produto M vezes Nzinho. E nós teremos 2π por Nzão. Eu grito qual é esse resultado aqui, porque eu digo aqui que eu tenho Xi elevado ao produto de M por N, onde Xi é 2πi por Nzão. Olhem lá de novo, depois percebam que o T grande é cancelado. Pessoal, ômega grande e T grande, que são parâmetros essenciais para a gente saber como que a gente implementa a transformada de Fourier discreta para relacionar com sinais verdadeiros, com uma transformada verdadeira, ômega e T não aparecem na transformada de Fourier discreta, só aparece em N grande. Então, ômega e T não estão aqui. Tá? O único parâmetro relevante é o N. E notem que 2πi sobre N está aqui. Quando eu elevo isso a M vezes N, eu reconstituo aquilo que a gente tinha visto lá 2 páginas atrás. Bom? Aqui eu estou dando uma informação nova. Lá vocês só tinham visto o mapa do tempo, do espaço de tempo para o espaço de frequências. Aqui eu já coloquei o inverso. E olhem o que acontece de forma fantástica. O inverso tem potências negativas desse camarada aqui. E esse camarada não é um camarada qualquer. Pessoal, fazer I vezes um ângulo que é 2π sobre N, I vezes um ângulo que é 2π sobre N, quer dizer que a gente quebrou o ângulo 2π em Nzão partes iguais. Pessoal, isso é bem conhecido da análise complexa. Nós sabemos que 1 vezes esse número aqui, que é um número complexo, formando o ângulo 2π sobre N em relação ao eixo X. O quadrado dele, que tem o dobro daquele ângulo. O cubo dele, que tem 3 vezes aquele ângulo. Até nós termos N vezes aquele ângulo e voltarmos para 1, o número complexo 1, essas são as raízes da unidade. Tá? Esses números complexos, todos têm módulo 1, todos vivem no círculo unitário, e eles são os vértices de um polígono regular de Nzão lados inscrito no círculo unitário. Certamente vocês já viram isso em estudos prévios de física matemática,
Esse conjunto deste Xi e várias de suas potências é o conjunto das raízes da unidade. São as soluções da equação z elevado a n grande igual a 1. Todos eles têm módulo 1, mas eles têm diferentes fases. O Xi carrega a fase elementar, que é o ângulo 2π dividido em n partes, e as suas diferentes potências, você vai andando com esses ângulos sucessivamente, encaixando vários pedaços de pizza, até você reconstituir a pizza inteira cortada em n partes. Certo? Imagino que todos vocês conheçam isso, certo? Então, o que eu preciso justificar para vocês? Isso aqui apareceu como mágica. Essa aqui é a inversão da DFT. Pessoal, DFT é Discrete Fourier Transform, certo? É a sigla usada quase que universalmente no inglês para transformada de Fourier discreta. Essa volta, por que eu sei que é isso aqui? A gente precisa conversar sobre isso. A inversão vai ser melhor compreendida se a gente olhar a nossa transformada de Fourier discreta, pessoal, em forma matricial. Olha que coisa fantástica. Notem que aqui nós temos um termo que depende de dois índices, M e N, multiplicando caras dependentes apenas de N. E isso me dá um cara de índice M. Pessoal, isso aqui é uma componente de um vetor que é dada por uma linha de uma matriz multiplicada fazendo produto escalar com um certo vetor. Matricialmente, nós vamos dizer que nós temos um ATIL igual a 1 sobre raiz de n, uma certa matriz vezes o vetor A. O vetor A, para mim, é o meu sinal amostrado numa quantidade nzão de instantes. O meu ATIL é a minha transformada naquelas frequências quantizadas, certo? Se você pegar um cara genérico aqui, ele teria índice M, isso quer dizer que a gente pegaria a mésima linha dessa matriz e faríamos o produto escalar por esse vetor coluna. É isso que aquele somatório quer dizer lá. Então, para essa linha aqui, ó, essa equação corresponde a uma linha desta matriz vezes esse vetor coluna. Quando eu escrevo matricialmente desse jeito, eu estou pegando todos os valores de M simultaneamente, uma relação matricial. Vamos olhar para a cara da matriz Fn. A matriz Fn, ó, os seus elementos são aquela raiz da unidade fundamental, que a gente chama de Xi, elevado a M vezes N, não é? É isso que está escrito aqui, ó. Esse é o elemento Mn da minha matriz. E olhem quem é esse cara, certo? Tá bom. Só que aqui aparece M vezes N, pessoal. Então, ó, na linha 0 ou na coluna 0, M vezes N dá 0, porque é sempre 0 vezes alguma coisa. Exponencial de 0 é 1. O elemento 1, notem que a gente está começando a indexação por 0, tá, pessoal? E não em 1. Aqui, 1 vezes 1 dá 1. Aqui, 2 vezes 1 dá 2, aqui é 1 vezes 2. Mas aqui, pessoal, é 4. Porque aqui M igual a 2, N igual a 2. Então, não, isso aqui não está crescendo de 1 em 1, tá? O próximo cara aqui seria Xi elevado a sexta, que seria linha 3 vezes coluna 2. Eu sei que é a terceira coluna, pessoal. Aqui eu começo em 0, tá bom? Aqui seria linha de índice 3 vezes coluna de índice 2. Teríamos Xi a sexta. Então, a gente constrói essa matriz com essa cara. Essa matriz claramente é simétrica, porque M vezes N é um produto de inteiros, comutativo. Então, é uma matriz simétrica. Matriz simétrica é diagonalizável, mas eu não quero diagonalizar. O que dá para eu falar, pessoal, é uma coisa fantástica. Eu vou querer calcular a matriz adjunta dessa Fn. O que é matriz adjunta? Adjunta é quando você conjuga os elementos e depois transpõe, certo? Essa é a matriz adjunta. Certo? A gente diz que a gente tem uma matriz unitária quando a matriz for igual à sua adjunta. Não é o caso que a gente tem aqui. Esses caras não são iguais. Tá? Eles não são iguais porque eu estou conjugando, tá?
Não tem jeito de serem exatamente iguais. Agora, o fato fundamental é que o produto dessas duas matrizes é proporcional à identidade. O produto dessas duas matrizes, a Fn que vocês estão vendo, vezes, transpõe, não dá nada porque ela é simétrica, mas conjuga. Faz o produto de uma pela outra, isso vai ser proporcional à identidade. Teremos zero fora da diagonal principal e nzão constante em cada um dos termos da diagonal principal. Tá bom? Em termos de componentes, isso quer dizer que o elemento de matriz MP desse produto é nzão vezes a delta de Kronecker MP. Ou seja, só não me anulo na diagonal principal. Tá bom? Eu vou afirmar isso para vocês e depois eu vou provar, mas o que eu quero dizer notem que o que eu afirmei lá na minha transformada discreta inversa é que aparece essa matriz adjunta na inversão. Aparece a matriz adjunta na inversão. E notem que o raiz de n que a gente tem na ida e na volta, se a gente combinar essas equações matriciais, essa que eu estou mostrando aqui, e esta, o raiz de n de uma com o raiz de n da outra, vai cancelar exatamente o n que vai surgir quando a gente tiver o produto da matriz Fn, que vocês veem aqui, pela sua adjunta. Tá bom? Então, isso quer dizer que se a gente jogar uma dessas expressões matriciais na outra, nós vamos ter uma identidade A igual a A, o vetor A igual ao vetor A, ou A til igual a A til, mostrando que tudo está bem definido. Como que eu provo isso para vocês? Ó, vamos ver quem são os elementos dessa matriz adjunta. Matriz adjunta, o elemento Mn da matriz adjunta, quer dizer que eu tenho que conjugar os elementos da F e trocar M por N. Ora, só que trocar M por N não faz nada, certo? Porque a multiplicação é comutativa. Só que o adjunto, pessoal, vira uma potência menos 1. Não se esqueçam que o nosso psi é um número de módulo 1. Então, 1 sobre ele é a mesma coisa que conjugar ele, que trocar I por menos I. Então, tomar o conjugado equivale a trocar I por menos I, certo? E equivale a tomar o inverso desse camarada aqui. Então, é isso aqui que nós temos. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver quem são os termos diagonais do produto dessas matrizes. Ora, isso é soma, produto de matrizes, né, pessoal? Você quer ver quem é o elemento blá, blé? Fixa o blá, e corre num somatório o índice ali do meio. Quer dizer que você vai estar variando as colunas da matriz da esquerda, você vai estar variando as linhas da matriz da direita, tá bom? Façamos isso aqui. Esse cara é XIAMN. Eu acabei de dizer para vocês que este camarada, eu estou gritando aqui, a adjunta é isso, ó, conjuga e inverta. Então, é XIA menos MM. Oba, que maravilha, eu estou olhando os termos diagonais, evidentemente isso aqui é 1, eu vou ter o número 1 somado consigo mesmo, nzão vezes. Beleza, então realmente eu vou ter nzão na diagonal, como os elementos da diagonal, desse produto de matriz. Só preciso provar agora que quando eu tiver elementos fora da diagonal, isso dê zero. Então, quando M for diferente de P, quem é o elemento MP desse produto de matrizes? Fixe M, fixe P, corra com o índice do meio, para dizer que você está variando as colunas da primeira matriz enquanto você varia as linhas da segunda. Pegue os elementos de matriz, dessa matriz XI, da adjunta XI a menos 1. Temos esse somatório aqui. Notem que esse N... produto desses x's, né, de exponenciais, exponencial da soma, o n está em evidência. Pessoal, isso aqui dá zero, porque isso significa que você está somando as raízes da unidade, mesmo que fora de ordem, quando você corre em todos os n's. Isso não é óbvio. Eu vou dar uma justificativa algébrica, uma justificativa geométrica, tá? Eu afirmo aqui, isso é apenas a soma das raízes da unidade, todas elas, numa ordem alternativa e não sequencial, isso é zero. Pessoal, porque as raízes da unidade, cada uma delas pode ser vista como um vetor no plano complexo.
Isso aqui é como se fosse uma força nula, um somatório de forças dando uma resultante nula. Isso é característico do polígono regular, que teria como vértices as pontinhas desses caras. Eu não preciso somar esses caras na sequência para essa soma vetorial dar zero. Parece um hand waving, né? Parece que eu estou forçando a barra. É bom. Quer fazer algo algébrico para não ter dúvida nenhuma? Notem que quando o n está variando aqui, isso aqui é uma série geométrica. Nós temos um fator Q, que é xi elevado a m menos p. E esse Q vai estar elevado a nzinho. É isso que está acontecendo aqui. E a gente sabe que a soma de uma série geométrica finita obedece a essa expressão aqui, é bem conhecida. Imagino que vocês se lembrem dela. E Q elevado a n, pessoal, se o meu Q realmente for o xi a m menos p, use a definição de quem é o xi. Esse n aqui vai se cancelar com um n grande que vive debaixo do 2πi, na definição do xi. Nós vamos ter uma exponencial de um múltiplo inteiro de 2π, certo? Cosseno de um múltiplo de 2π é 1. Seno de um múltiplo de 2π é 0. Isso aqui é 1. Então, no final das contas, essa soma geométrica finita vai ter 1 menos 1, que zera. Então, talvez eu tenha sido muito rápido, mas verifiquem, isso aqui dá 0. Então, o que eu estou provando? Eu estou provando que se você pegar uma linha da primeira matriz e fizer o produto escalar por alguma coluna da segunda matriz, que é a matriz adjunta, isso vai ser 0 se o índice da linha e o índice da coluna não forem iguais. Então, realmente, eu estou provando que nesse produto de matrizes, ou eu obtenho n na diagonal principal, ou eu obtenho 0. Então, eu justifico a afirmação que eu tinha feito aqui, ó. E aí vocês aceitam a forma matricial da minha transformação inversa. E agora vocês deveriam concordar também com essa expressão. Aqui vocês estão vendo os elementos da matriz adjunta. Fn dagger. Esses são os elementos da minha matriz Fn. Esse aqui são os elementos da Fn adaga. Tá bom? Em que a gente transpõe e conjuga. Isso é muito bonito, pessoal. Isso é muito bonito, porque a gente percebe que a gente tem uma ortonormalidade dessas exponenciais com as raízes da unidade. É uma base ortonormalizável com o fator 1 sobre raiz de n. Pega a exponencial e divide por raiz de n. Você tem uma base ortonormal nesse espaço de sequências finitas complexas, tá bom? É uma base adequada para o estudo de Fourier, tá? Então, muita contalhada aqui agora, mas a ideia essencial é essa. A essência da transformada de Fourier discreta está aqui, embora você precise das considerações que eu fiz antes sobre limitação de banda e período para você saber como efetivamente construir o sinal e a sua transformada. Mas está tudo proporcional a esses coeficientes. Esse é o nosso mapa inversível de Cnzão para Cnzão. Uma N-upla complexa para outra. Tá bom? Pessoal, só que notem o seguinte. Quantos Mzinhos eu tenho? 0, 1, 2, até Nzão menos 1. São N. E cada um desses caras exige um somatório com Nzão multiplicações complexas também. Pessoal, a gente tem uma complexidade computacional de pelo menos n ao quadrado multiplicações de números complexos. Por baixo, tá? Estou nem falando do custo computacional da soma, é só das multiplicações, que são muito mais caras, tá? A gente tem, no mínimo, n ao quadrado multiplicações de complexos. Se aquela expressão, a direta e a inversa da transformada de Fourier discreta forem as únicas conhecidas, a gente não estaria se falando aqui, certo? Porque todas as tecnologias de processamento digital seriam inviáveis computacionalmente. Isso é um custo computacional muito caro para o tanto de informação que a gente quer transmitir hoje em dia, com áudio, com vídeo, tá? Então, o que acontece? Aqueles cálculos envolvem um monte de repetições. O fato das raízes da unidade terem a ver umas com as outras faz com que haja muitos cálculos repetidos. Então, há um jeito esperto de você reorganizar a soma. Seria equivalente a você decompor
essa matriz de uma forma diferente, esparsa, cheia de zeros. Você trocaria essa matriz que vocês estão vendo aí por um produto de duas outras com muitos zeros, porque isso seria computacionalmente mais eficiente. Estou sendo bem informal e impreciso, tá? Mas você tem como evitar n ao quadrado multiplicações de números complexos, e com esse rearranjo de termos, é possível construir um cálculo com n log de n, em qualquer base, mas é mais conveniente aqui a base 2 para isso. Pessoal, para n grande, isso aqui pode fazer você ter o cálculo até 1000 vezes mais rápido. Na verdade, depende. Quantas vezes vai ser mais rápido? Envolve você comparar n do segundo n quadrado com o log de n na base 2. Pessoal, mas log de n é lento pra caramba. Esse algoritmo, esse rearranjo dos termos que eu não estou mostrando para vocês, não é a DFT que eu pus lá para vocês, é chamado de transformada de Fourier rápida, certo? Abreviada, conhecida como FFT, Fast Fourier Transform. Pessoal, então o que é a transformada de Fourier rápida, FFT? É um cálculo equivalente de uma transformada de Fourier discreta, que não é uma série de Fourier, é um cálculo numérico da transformada de Fourier. Tem gente que acha que transformada de Fourier discreta é a mesma coisa que série de Fourier, tem gente que acha que a transformada de Fourier rápida é série... Assim, o pessoal faz uma confusão tremenda. Série de Fourier é uma coisa, transformada de Fourier é outra. Certo? Embora, claro, que haja relações entre elas. Transformada de Fourier discreta é uma aproximação discreta para a transformada de Fourier. Relevância numérica? Nenhuma, porque ela é muito cara computacionalmente. Tem um rearranjo de termos que te dá FFT, a transformada de Fourier rápida. Pessoal, a transformada de Fourier rápida talvez seja o algoritmo mais importante de toda a história. Porque foi esse algoritmo que possibilitou toda a revolução do processamento digital de sinais, comunicações, internet, tudo que a gente conhece. Tudo você quer decompor em frequências, e isso só é computacionalmente factível por causa da transformada de Fourier rápida. Tá bom? Se alguém quiser, eu passo mais referências onde vocês podem pesquisar para quem tiver interesse. Não fazia sentido eu reorganizar os termos ali e tentar explicar o que é a transformada de Fourier rápida explicitamente, tá bom? O fato é, a transformada de Fourier rápida viabilizou a revolução digital. E, para muitas pessoas, é o mais importante algoritmo de todos os tempos. Então, eu acho que isso é digno de ser falado num curso envolvendo teoria de Fourier e análise de Fourier, certo? Embora eu não esteja mostrando aqui. E tem importância teórica também. A transformada discreta de Fourier, embora a importância dela numericamente não exista, porque você vai fazer a FFT a partir dela, mas teoricamente ela é importante. Tem vários problemas em teoria dos números, e em particular fatorização de números. A transformada de Fourier discreta é uma ferramenta teórica importante em computação quântica. Os mais famosos algoritmos de computação quântica envolvem a transformada de Fourier discreta, porque o emaranhamento quântico faz com que você tenha uma eficiência computacional mesmo sem usar o algoritmo esperto da FFT. Então, se vocês procurarem aí Quantum Fourier Transform, ou algoritmos como o algoritmo de Shor para fatorização de inteiros em computação quântica, eles dependem da transformada discreta de Fourier. Então, por isso eu quis falar dela com bastante cuidado para vocês. Nós estamos com uma aula bem longa, mas eu ainda tenho outro assunto para falar com vocês. Certo? Vamos lá? Vamos falar sobre a transformada de Fourier multidimensional, extensão a várias variáveis. Pessoal, a transformada de Fourier tem uma extensão natural para várias dimensões, tá? Então, repito, a gente sabe fazer transformada de Fourier em outros casos, poderíamos ter funções de Schwartz, poderíamos ter transformada de Fourier de distribuições, mas para ficar no cenário, digamos assim, que combina generalidade com relevância teórica, imagina que fosse um mapa de L2 a L2, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o que a gente faz sempre. Olha só, transformada de Fourier, pegue sua função, multiplique por um núcleo de Fourier de integração, integre. Só que agora não é uma variável, N variáveis. Isso quer dizer
que eu não vou ter um único fator raiz de 2π. Eu terei n vezes 1 sobre raiz de 2π. Isso dá 2π a n sobre 2. E agora, pessoal, eu não vou ter um k associado a um x. Eu vou ter um k1 associado a um x1, um k2 associado a um x2. Isso aqui é um produto escalar, tá bom? Aqui eu tenho k1, k2, k3, k4, k5, k6. Aqui eu tenho x1, x2, x3, x4, x5, x6, combinados. Tudo bem? Pessoal, isso não é uma iteração de múltiplas integrais, porque ninguém disse que a função f é fatorizável, tá? Evidentemente, o núcleo de fator de Fourier é fatorizável. Ele é o produto de EAI K1x1 vezes EAI K2x2. Esse cara é fatorizável num produto. Mas, em geral, esse cara não é, tá? Só que a gente define isso aqui. É uma generalização que funciona, tem boas propriedades, tá bom? A volta de Fourier, na nossa convenção, também tem os fatores 1 sobre raiz de 2π, só que agora são n deles. Pega a sua transformada, que agora é uma função de n variáveis, como a primeira, certo? E a menos i, a r. Só que agora você integra nas n variáveis, k1, k2, k3 até kn. Tá bom? Só para vocês não se confundirem, existem, claro, convenções alternativas. Tem gente que coloca o 2π aqui, tem gente que coloca 1 sobre 2π só em uma delas, tem aquela história dos sinais, tem gente que coloca menos aqui, tem gente que coloca mais, e tem gente que mistura. Agora que a gente tem várias variáveis, por exemplo, algo que aparece em alguns textos de eletromagnetismo. Pessoal, em alguns textos de eletromagnetismo, você vai transformar o espaço e o tempo. O espaço está vetorial, 3 dimensões, o tempo é uma. Tem livro que coloca menos aqui, menos i, só que põe sinais opostos aqui dentro. Então, no espaço, ele está fazendo o contrário da nossa convenção usual para o sinal do argumento do núcleo de Fourier. Enquanto no tempo, ele está fazendo a mesma convenção que a gente. Os textos que usam essa fórmula é porque essa aqui seria a expressão de uma onda propagando no sentido convencionado como radial positivo. KR menos ômega t, isso aqui é uma onda propagante, certo? Enquanto que o sinal oposto seriam as ondas contrapropagantes, tá bom? Fiz algo errado aqui? Não. Ó, menos IKR mais IKR. Mais I ômega t, menos I ômega t. Beleza, é isso aí, ao contrário. Aqui a gente teria uma função de 3 variáveis de Fourier espaciais, uma, né, espaciais não, número de onda, né? E aqui uma variável de Fourier frequência associada ao tempo, você faz a volta, ó, e nessa convenção tem gente que coloca 1 sobre 2π elevado a 4 sobre 2. Isso aqui é R4, né, pessoal? 3 mais 1. Então, tem gente que coloca 1 sobre 2π ao quadrado todo aqui na volta de Fourier e usa sinais mistos. Isso é possível. Você integra no volume de K e de ômega. Só ilustrativo de convenções alternativas, tá? Claro que falou de transformada de Fourier em muitas dimensões, vamos ter que falar de delta de Dirac em muitas dimensões. A gente usa muito isso. Então, olha agora o que nós temos. Extensões naturais, né? A gente sabia que 1 sobre 2π integral de dx de E a I kx nos daria delta. Só que aqui a gente faz k menos 1k' e fazemos vetorial. E o sinal não importa, tá? Porque a função delta pode ser dita como par. Isso aqui seriam duas expressões possíveis, ou com sinal mais ou com sinal menos, ambas dão delta de k menos k'. Ou o contrário, né? Posso integrar na variável de Fourier para chegar na variável espacial. Notem que tem um fator 1 sobre 2π a n. Aqui não tem raiz, hein, pessoal? A definição da delta de Dirac é 1 sobre 2π, e não 1 sobre raiz de 2π. Vai para n dimensões, temos isso. O sinal aqui não importa. Tá bom? Para a gente fechar a aula, nós vamos fazer aqui um grande exemplo estendido de uso dessas transformadas de Fourier multidimensionais, no caso em R3, para a gente calcular a transformada de Fourier de um potencial eletrostático, pessoal. O potencial de Coulomb para uma carga pontual. E depois vocês vão ver que surge algo interessante quando a gente tiver uma distribuição espacial de carga elétrica.
Então, primeiro carga pontual, Coulomb, e depois distribuição de carga. Aqui eu sigo o desenvolvimento do livro do professor Hassani, tá nas referências do curso, na nossa página do curso. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai estudar o potencial de Coulomb mediante a intermediação. Desculpem, foi pleonástico, certo? Se é mediante é porque tem um intermediário. Potencial de Yukawa. Vamos estudar o potencial de Coulomb com o potencial de Yukawa, cujo alcance é regulado por um parâmetro alfa. Pessoal, quando esse alfa aqui é muito grande, essa exponencial morre muito rapidamente. Alfa grande, alcance curto. É isso, tá bom. Beleza. Pessoal, notem que Q sobre R no CGS é o potencial de Coulomb, tá bom? CGS, eu não tenho 1 sobre 4π epsilon zero aqui. O potencial de Yukawa foi introduzido em física nuclear para você... Uma fenomenologia, um modelo fenomenológico, para você ver o que você poderia extrair, mas ele é teoricamente conveniente, vocês vão perceber por quê. Notem que no limite que alfa tende a zero, o alcance desse potencial torna-se infinito. Pessoal, o potencial eletrostático, ele tem um efeito de longo alcance comparado com outras forças, tá? Notem que o potencial cai lentamente. Então, quando o alfa for zero, o potencial de Yukawa cai para Coulomb. Nós vamos calcular a transformada de Fourier do potencial de Yukawa. Então, vamos fazer contas aqui agora. E depois vamos fazer alfa igual a zero para a gente obter Coulomb. Tá bom? Pessoal, essa construção aqui é muito importante e muito comum em transformadas de Fourier multidimensionais. Nós vamos estar olhando uma expressão puramente radial, tá? Esse R é a distância da origem. Isso sugere a adoção de coordenadas esféricas, pessoal, no espaço de Fourier, no mundo K. E aí, o nosso eixo Z nesse mundo K, em princípio, pode apontar para qualquer lugar em relação ao nosso vetor de onda K. E o legal é fazer esses caras coincidirem, fazer o vetor de onda K coincidir com a direção positiva de Z. Por quê? Porque se a gente fizer isso, KR, que é um termo que aparece na nossa transformada de Fourier, vai ser KR cosseno θ, onde esse θ será o ângulo polar, que vai de 0 a π em coordenadas esféricas, tá bom? Então, a gente faz o eixo Z coincidir com a direção de K no espaço de Fourier. Isso tem como consequência isso que eu acabei de mencionar, onde esse θ é o ângulo polar. Vamos calcular a transformada de Fourier do potencial de Yukawa. Aqui está o potencial de Yukawa. Aqui está o núcleo de Fourier. É uma integral tridimensional. Isso afeta a nossa constante. O que nós teremos? Eu acabei de dizer que é conveniente nós irmos para coordenadas esféricas. Então, o nosso elemento de volume em coordenadas esféricas está marcado nesses termos em laranja aqui, ó. R ao quadrado seno θ, dr, dθ, dφ. Só que eu já fui abrindo as integrais. Eu deixo externamente a integral em φ. Deixo, num passo intermediário, a integral em R. Deixo com uma integral mais interna, a integral em θ, porque nós temos um integrando, pessoal, que depende de R e θ. Tá aqui. E aí K escalar R, e aí KR cosseno θ. Esse seno de θ que veio do elemento de volume em coordenadas esféricas casa bem com esse cosseno. Temos aqui uma mudança de variável simples, cosseno θ menos U, isso aqui vira du. Então, eu já vou fazer a integral no ângulo azimutal φ, porque nada depende de φ. Então, vai ter um fator 2π aqui. Então, sobrará apenas Q sobre raiz de 2π, porque o 2π azimutal mata parte desse cara. O Q está aqui, da nossa carga pontual. Deixo aqui a integração radial nos esperando. Notem que esse R quadrado com esse R aqui já fez ficar só um R. Tá, aqui a exponencial de Yukawa. Nós temos que integrar E a menos IKRU. É uma exponencial, então a sua primitiva é ela por E a menos IKR. Os limites de integração que em θ eram 0 e π
Notem que U é menos cosseno θ, tá? Eles se tornam menos 1 e mais 1. Só falta a integração radial. Esse R se cancela, para a nossa alegria. Esse IK vem para fora. E esse sinal menos aqui, ele vai ser usado para a gente trocar sinais aqui na nossa diferença de exponenciais. Teremos duas diferenças de exponenciais, uma em mais IKR, outra E a menos IKR, mas ambas com uma exponencial real. Integradas em R. Eu sei que eu estou sendo rápido aqui, tá? Mas é porque já avançamos bastante, são integrações triviais agora. Notem que agora vamos ter exponenciais com termos, com parte real não nula e parte complexa não nula, mas as suas integrações são triviais, de 0 a infinito, são os limites da coordenada radial. Pessoal, a presença do alfa de Yukawa é essencial para que a gente consiga estudar o infinito. Ela regulariza o nosso problema. Eu tinha dito que esse alfa era positivo também. Com esse sinal negativo, os limites de integração no infinito vão se anular. E no zero, ambas as exponenciais vão gerar 1 para a gente. Se vocês conferirem todos os sinais dos dois limites de integração aqui, vocês vão ver que vai aparecer pura e simplesmente 1 sobre alfa menos IK, menos 1 sobre alfa mais IK. Tá bom? Notem que nós vamos ter um cancelamento desse IK, porque aparece algo parecido no numerador, aqui, e nós vamos ter essa expressão aqui, ó, real. A transformada de Fourier do potencial de Yukawa poderia ser uma função complexa, com parte real e imaginária, mas ela revela-se real. E quando o alfa tende a 0, para a gente tentar obter Coulomb, a gente regulariza o nosso resultado e nós achamos um comportamento de inverso do quadrado da variável de Fourier. Isso aqui é uma assinatura de um potencial eletrostático de Coulomb. Tá certo? Se a gente não tivesse o alfa igual a 0, nós teríamos muita dificuldade nesses limites, pessoal. Então, isso aqui, ó, cruza os dedos e torce para dar certo. Isso aqui exigiria uma justificativa matemática mais detalhada. Aqui eu estou sendo bem pragmático, bem físico, tá? Por que que eu posso imaginar que esse alfa existe e depois só eu faço o limite dele tender a 0. Tá? É isso. Mas isso é muito tradicional em física. Nós estamos bem avançados na hora, mas eu ainda vou fazer mais um passo com vocês. Pessoal, e se a minha carga não for pontual? Se eu tiver uma carga total, que eu vou chamar de Q, igual eu chamei a carga pontual antes, mas se ela estiver distribuída no espaço, desse jeito aqui, ó. Eu vou inventar uma densidade espacial que não tenha carga elétrica, ela só me diz onde tem ou onde não tem carga, tá? É como se fosse uma distribuição de probabilidade, não é um problema probabilístico, mas ρ vezes um pequeno elemento de volume vai dizer para mim a fração da carga total Q que se encontra naquele elemento de volume. Se eu integro todas as frações das cargas totais, o total é 1. Eu extraí a carga total da minha densidade de probabilidade, da minha densidade de carga, certo? Aqui, tá bom? Então, é só um pequeno detalhe técnico. Esse ρ não tem mais carga elétrica. Ele representa o formato da minha distribuição de carga. É a região ômega do espaço onde eu tenho ou não tenho carga. Pessoal, nós sabemos que o potencial eletrostático de uma distribuição contínua de carga, como essa aqui na região ômega, é feita por uma superposição de pequenos elementos de volume. Cada elemento de volume com um vetor posição R' vai contribuir para o potencial eletrostático num certo ponto do espaço de vetor posição R, funcionando como se fosse uma pequena carga pontual, porque o volume é bem pequeno, atuando com esse vetor posição, que é um vetor posição que depende do elemento de volume que a gente vai estar considerando. Então, ó, nós teríamos que considerar, em toda a nossa distribuição de carga, todos os elementos de volume, a carga ρdV, né? Carga por unidade de volume vezes pequeno volume, daria uma pequena carga dividida pela distância daquele elemento de volume até o ponto em consideração. Certo? Notem que esse vetor R é R menos R'. Isso é uma superposição contínua, uma soma contínua
dos potenciais de Coulomb de cada elemento de volume. Cada elemento de volume no limite se comporta como uma carga pontual. Então, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma construção que eu fiz aqui, eu vou extrair a carga total contida na minha distribuição e vou deixar aqui uma densidade espacial que só me dá as frações de onde eu tenho ou não tenho matéria com carga elétrica. Pessoal, antes da gente progredir, então, isso aqui aparece em vários livros de elétron, certo? Esse é o potencial eletrostático devido a uma distribuição contínua de carga. Para nós, vai ser conveniente a gente fazer uma mudança de variáveis. Ao invés da gente somar todas as contribuições nesse volume em termos de R', a gente pode imaginar todos os possíveis R's. Na verdade, pessoal, é como se a gente olhasse do ponto em questão e ele corresse para toda e qualquer posição dentro da nossa distribuição de carga, tá? Mas a gente pode pensar aqui em termos de D3R. O fato é, translação, pessoal, eu sair do conjunto de variáveis R' para o conjunto de variáveis R, não muda o meu elemento de volume. Isso não muda o meu elemento de volume. Então, é uma mudança de variável do R' para Rzão. Notem que o vetor Rzão é um vetor em 3D também. Ele tem 3 componentes. Só que em termos dessa variável, nós vamos ter, então, uma conservação do elemento de volume. Esse módulo aqui embaixo passa a ser o módulo R do vetor R. E aqui, R', claro que R' é Rzinho menos Rzão. Então, eu vou escrever o meu potencial da minha distribuição contínua de carga desta forma aqui. Quero calcular agora a sua transformada de Fourier. Constante adequada, núcleo de Fourier, integral tridimensional do V de R, com esta expressão. Vamos apenas substituir. Foi isso que eu fiz aqui nesse segundo passo. Já podemos abandonar a página 12. Não vamos precisar mais dela, já substituir. E agora, pessoal, a gente faz um truque. Nada numa manga, nada na outra. O que a gente vai fazer? Está aqui a integral em D3Rzinho. Está aqui a integral em D3Rzão, uma outra variável. Põe esse R, 1 sobre R aqui. Pessoal, nós vamos expressar ρ, a nossa distribuição espacial de matéria, da concentração de matéria, nós vamos expressá-la como uma inversão de Fourier. Ora, como assim? Isso é uma função do espaço. Então, isso é uma integral na variável de Fourier, tridimensional, com a constante adequada, da transformada de Fourier dela. Eu quero inverter a transformada de Fourier. Eu tenho que usar K' aqui, porque K já está em uso. Na verdade, é a variável de Fourier do resultado que a gente quer obter. E o núcleo de integração de Fourier é E a menos I K'. Só que eu não quero ρ de R. Eu quero ρ de Rzinho menos Rzão. Então, quem eu ponho aqui não pode ser K' R. Tem que ser Rzinho menos Rzão. É a transformada de Fourier inversa de Rotil neste ponto. Se é neste ponto, tem que pôr isso aqui. E o que eu vou fazer agora? Essa integral, que era a mais externa de todas, eu vou trazê-la para dentro. Claro, ela vai arrastar todo mundo que depende de R. Notem que tem pouca gente que depende de Rzinho. Aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém. Só tem este. Inclusive, quando este termo se combinar com esse aqui, ele vai poder sair como uma constante da integral em Rzinho. Então, olha só o que vai surgir. O que vai acontecer se a gente levar a integral em D3Rzinho para virar a mais interna? Estou repetindo termos que a gente tinha antes. O quê? Está aqui. Esse 2π a menos 3 meios, ele vai fazer uma surpresa para a gente. Ele vai acompanhar o D3R e vai se juntar a esse camarada aqui. Deixa ele em espera. Mas olha só o que ficou. Ficou D3Rzão, 1 sobre Rzão. Tá bom? Está aqui integral D3K', Rotil de K'. Esse termo aqui, com a segunda parcela da subtração, vem para cá.
E a mais I K' escalar Rzão. E eu coloco aqui dentro os 2π combinados, dá 2π a menos 3, integral volumétrica, na variável, no vetor posição original, e aí K menos K', produto escalar com vetor posição. Agreguei esses termos. Pessoal, isso aqui é exatamente a delta de Dirac, K menos K'. Eu mostrei ela para vocês 2 páginas atrás. No caso N. Estamos aqui no caso Nzinho igual a 3, tridimensional. Isso é uma delta Dirac. Isso quer dizer que o vetor K', e eu integro nesse espaço K', vai ser filtrado em K. Isso é uma delta. Então, essa integral em K' vai virar o integrando no ponto K, quando K' é igual a K. Então, daqui em diante, ó, esta integral deste integrando vezes uma delta será apenas o integrando quando K' vale K. Então, eu vou ter um ρ de K aparecendo, e eu vou ter um E aí K Rzão. E aí K Rzão não pode sair da integral, depende de Rzão. Mas o ρ de K que vai brotar da delta não depende de Rzão. Então, eu posso organizar o meu resultado como que o ρ de K é K por causa da delta, ele pode sair dessa integral, ele vem aqui para fora, e o que ficou foi a integral naquela minha variável da mudança de variável, D3Rzão. E aí K Rzão por Rzão. Pessoal, a menos de constantes, essa carga vezes essa integral é o potencial de Coulomb. Lá a gente não tinha que integrar Q sobre R para fazer a transformada de Fourier. Então, a menos de 2π elevado a menos 3 meios, mas integrar Q sobre R, fazendo a transformada de Fourier com esse núcleo de integração, esses termos em laranja juntos, eles são essencialmente proporcional à transformada de Fourier do potencial de Coulomb, que a gente tinha acabado de calcular. E nós tínhamos visto que esse cara de Coulomb era proporcional a K menos 2. Lembra que tinha 1 sobre K ao quadrado lá? Esse nosso resultado, pessoal, ele é proporcional a um comportamento na variável de Fourier que é herdado de Coulomb vezes um ρ de K. Pessoal, esse ρ de K ele só enxerga o formato da distribuição de carga. Nem o valor da carga não está aqui. Ele só quer saber no espaço um efeito geométrico onde tem carga elétrica. Então, esse camarada expressa o que a gente chama de fator de forma da nossa distribuição. Então, é um jeito de, no espaço de Fourier, a gente sentir como que a massa, se fosse uma distribuição de massa, ou, no caso, como a carga elétrica está distribuída no espaço. Ele é um fator de forma porque ele sente a forma da distribuição no espaço. Ele essencialmente mede no espaço de Fourier a geometria da distribuição. Tá? O que acontece? Se a gente tivesse uma carga pontual, isso aqui seria essencialmente... se tivéssemos uma carga pontual, isso aqui seria uma constante, porque a transformada de Fourier de uma delta Dirac é constante. Então, nós teríamos o comportamento qualitativo de Coulomb, K menos 2. Se eu tiver no experimento de espalhamento um comportamento diferente de 1 sobre K quadrado, um comportamento qualitativo em K diferente de 1 sobre K ao quadrado, isso quer dizer que eu teria uma dependência não constante em K. Isso quer dizer que eu teria uma estrutura interna de distribuição de carga, e não uma carga pontual. Segundo o Hassani, esse tipo de raciocínio esteve envolvido na análise de espalhamento de partículas, na descoberta dos quarks, em que, quando você queria ver se havia algum indício de uma estrutura interna de separação de cargas dentro de um núcleo, certo? Você teria que ter algo diferente de K menos 2, e aparentemente foi isso que foi observado. Eu não sou um especialista nisso, mas pelo registro histórico que eu encontrei, parece que foi isso que aconteceu. Se isso fosse uma constante, você teria uma carga pontual, não teria estrutura distribuída de carga. Foi algo diferente que foi observado experimentalmente. Foi um desvio de um K menos 2 puro. Se isso depende de K, há uma distribuição de carga
naquela sua região, mesmo que muito pequena, correspondente a um núcleo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, isso é interessantíssimo. Estou aberto para as dúvidas, esperem apenas o fim da gravação.